Shalom, canal mostrando as origens antigas. Meus amigos, veja bem, uma profecia antiga, falada pelo profeta, né, Navi, que nós chamamos de Moshe, né? Caso Moshe é considerado como um grande, né? Digamos assim, grande, não, grande é o eterno, né? Uma pessoa inspirada que é Moshe, tá certo? Então, muito bem. Então, lá para cá, vocês têm que analisar. Então Jesus, até a literatura judaica, e a literatura cristã, ela pregou muitas palavras que não aconteceu, não teve cumprimento. Quando o profeta prega uma coisa que não acontece, ele é tido como um profeta falso, como um profeta mentiroso, tá certo? É ensinado para a gente não ter medo dele, não temer a ele, porque ele mentiu, tá? Ele mentiu e não é um profeta, é um homem de confiança, tá certo? Então a gente, por exemplo, os escritos do judeu também, se você olhar as profecias, não teve cumprimento delas. Logo, elas são profecias que não oferecem segurança. Em algumas palavras tem acontecimento, alguns fatos, outros não, tá? Porque quando Deus fala uma coisa, o Eterno fala uma coisa, ele cumpre, ele não termina a obra pela metade. A obra de Deus é completa. O Eterno não faz nada para depois fazer depois, tá certo? Por isso que ele disse que eu sou o único Salvador. Fora de mim não há outro Salvador, e ninguém é semelhante a mim. Então o único Salvador da humanidade foi, sempre será o Eterno. Sempre foi. Ele nunca mentiu quando ele disse: vieste do pó e o pó tu vai voltar. Tá certo? Então, o Novo Testamento vem mostrando o Messias Salvador. Quem é o Salvador do mundo? Jesus. E aí você pegar os textos da volta de Jesus, por exemplo, Jesus falou que ele vinha naquela época, né? No período contemporâneo, naquela geração do seu tempo. No período contemporâneo ele vinha buscar o povo dele, salvar o povo dele. Ele falou até para Pilatos, né? Que antes de Pilatos morrer, Pilatos ia ver, e antes de Pilatos falecer, morrer, ia ver ele vindo nas nuvens no céu buscar o povo dele. Tá? Ele falou que vinha naquela geração lá e não aconteceu. Então, então ele tornou-se uma palavra mentirosa ali, tá? Não houve cumprimento. A literatura de Cristo, do cristianismo, tem muitas palavras que são mentiras ali, não é real, não teve cumprimento. Então são literaturas falsas, profecias mentirosas e falsas, tá certo? Ok? Então não oferece credibilidade. Então Jesus vai voltar? Nunca vai voltar. Nunca, nunca. Quem tiver esperando Jesus voltar está sendo enganado por pastores, por ancião, por rabino, que tem muito rabino judeu do Brasil, né? Messiânico, pregando que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, é o Messias, vai vir. Ele nunca vai vir, tá? Tudo isso são mentiras, estão na teologia modificada, adulterada pelo povo cristão, tá? O que eu estou falando para vocês são as palavras muito pesadas e duras, mas é verdade. Jesus não vai voltar. Ele era um homem normal, certo? Você encontra muitas mentiras ali. A ressurreição, contradição. A volta dele, contradição. Então a gente vê ele como um líder de revolução. Por exemplo, 19 de São Lucas, né? Capítulo 19, versículo 27. Ele manda até matar pessoas ali, né? Degolar gente. Ele falou que eu não vim trazer paz à terra, vim trazer divisão, pai contra filho, tá? Ele mandou comprar espada para a guerra, vender a sua túnica para comprar a guerra. Então ele era um líder de revolução. Porém, a literatura misturou ele como Messias Salvador. Então, muitas palavras dele do Tanakh não tem cumprimento. A conversão de Paulo também é outra, a morte de Judas. Então, existe mais de 52 mil erros, era apontado pelos especialistas, exegetas, tá? Que estudam essa parte da crítica textual. Então, provando e mostrando que o povo samaritano estava correto. O samaritano só crê nos 5 livros só. Então, tenha hoje um bom domingo, tá? Leia as escrituras, examine, investigue, faça um exegese com precisão, com seriedade, procure um teólogo sério. Estuda as escrituras com seriedade, tá certo? Tenha hoje um bom domingo, tá? Toda